Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, por mais um tempo juntos. Vamos orar para nós iniciarmos o culto nessa manhã. Amém? Seja muito bem-vindo, vocês que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo. Hoje é dia 7 de dezembro de 2025. Aleluia. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder abrir sua palavra nessa manhã e pensar no Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Vai de encontro de cada uma das nossas necessidades. Vai de encontro, Pai, de cada uma dos nossos desejos que estão sendo colocados diante do trono da graça, no nome glorioso de Jesus. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, uma edificação, trazer uma ministração do Teu Espírito e alimentar nossa fé por meio da Sua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. De glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glórias e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém.
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Igreja te adora. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Ok, se você pode, abre comigo sua Bíblia nessa manhã em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Perdão. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos por essa oportunidade de poder chegar diante do trono da graça e te louvar. Ó Pai, toda honra e glória seja dada a Ti, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te agradecemos por causa da sua soberania, por causa do seu, ó Pai, que nada é impossível diante do Senhor, e nós te agradecemos, porque nós somos seus filhos, somos, ó Pai, parte de um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder juntos te adorar e poder alimentar nossa fé por meio da sua palavra. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fale conosco, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Perdão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Olha, amados irmãos, nós constantemente estamos enfrentando batalhas em nossas vidas. Batalhas, né, espirituais. Batalhas que já foram vencidas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sistema todo, este mundo tenebroso, jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, fala que o mundo está sepultado no maligno. E o sistema fará de tudo para que você e eu não sigamos em frente diante das batalhas da vida. Mas nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos o Deus do impossível. O Deus que batalha as nossas batalhas. Precisamos entender que a batalha está sendo travada 24 horas. E é uma batalha espiritual, que não é contra carne ou sangue. Talvez no seu trabalho, no seu dia a dia, né, você encontra situações que você não estava esperando, né, pessoas te confrontam, ou até mesmo o sistema não te responde, né, os comandos que você esperava que respondesse. Nós precisamos discernir que tem sempre um espírito por trás dessas coisas, de pessoas que nos atacam. E nós precisamos discernir que espírito é este, que batalha é esta. E essa batalha está primeiro sendo travada não na horizontal, mas sim na vertical, nas regiões celestes. Nós vamos ver sobre isso nessa manhã de domingo. As batalhas estão sendo travadas nos segundos céus. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre os 3 céus. O primeiro céu, que nós vemos, os segundos céus, onde as regiões celestes, e os terceiros céus, onde está a presença do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3, fala que hoje o paraíso está no terceiro céu, na presença de Deus. No terceiro céu, na presença de Deus. Então, o principal alvo do inimigo é anular a nossa fé, é fazer com que nós venhamos a desistir da corrida da fé. Que nós ficamos tão focados na horizontal, nos confrontos na horizontal, pensando que a luta é contra a carne e o sangue, que não desfrutamos da vitória que já foi estabelecida na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e que essa vitória na cruz, por Jesus Cristo, nos proporciona as vitórias das batalhas nas regiões celestes, onde as batalhas são travadas ferozmente, né? Olha aqui, este mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enfrentamos batalhas grandes e batalhas pequenas, e precisamos discernir como vencer as batalhas do dia a dia. E sabe qual é a nossa maior arma nas batalhas da vida? A oração. A oração alimentada com uma fé que está como... Quero usar a palavra... que tem uma estrutura na palavra de Deus. Que nos dá força para caminharmos, corrermos de cabeça erguida, né, no nosso dia a dia. Precisamos entender quem somos e onde Deus nos colocou no dia que se chama hoje. E assim, quando for travada a batalha, nos regozijaremos na vitória que o Senhor nos dará no dia a dia. Isso é o que eu encontrei na internet. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 15, olha comigo lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Está escrito: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58.
graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, precisamos estar firmes na graça de Deus, de cabeça erguida, sabendo que o inimigo vai fazer de tudo para anular nossa fé e não permitir que a palavra de Deus seja exaltada nas nossas vidas, no dia a dia. Pequenas batalhas, grandes batalhas, nós estamos diariamente enfrentando. Deus está trabalhando. Deus está batalhando as nossas batalhas no dia que se chama hoje. Deus está batalhando. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aqui, Davi está diante de Golias, um homem de mais ou menos 3 metros de altura, né? Um homem grande, um homem forte, um gigante. E Davi, um adolescente, né? E aqui, Davi vai de encontro de Golias. E Golias zomba de Davi. No versículo, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, olha o que Davi fala. Versículo 47. Saberá, no versículo 46 e 47. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há, o quê? Deus, 1 Samuel 17, versículo 46, agora versículo 47. Saberá toda a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha, de quem é a guerra? Do Senhor nosso Deus. Deus, ele batalha as nossas batalhas. Em Êxodo, capítulo 15, Êxodo, olha lá comigo. Êxodo, capítulo 15. Êxodo. O que eu falei? Êxodo. E como é que é? E como é que eu falei? Êxodo. Capítulo 15. Irmãos, irmão. Êxodo, capítulo 15. Versículo 2 e 3. Está escrito. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o quê? O meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Né? O nosso Deus é um homem de guerra. Assim como Davi disse, saberá toda a terra que há Deus em Israel, que a guerra pertence a ele. Aqui também Moisés fala, o Senhor é homem de guerra. Homem de guerra. E ele batalha as nossas batalhas. Abre a sua Bíblia também em Daniel comigo. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Aqui para nossa edificação nessa manhã. É algo profundo que Deus está querendo falar conosco no dia que se chama hoje. Em Daniel, capítulo 10. Capítulo 10 de Daniel. Aqui interessante que Daniel, ele clamou ao Senhor por uma resposta. E 21 dias tinha uma guerra nas regiões celestes, impedindo a resposta de Deus chegar a Daniel. Olha a oração dele no capítulo 9, versículo 18 e 19. Capítulo 9, versículo 18 e 19, Daniel orando. Daniel disse, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Né? Capítulo 9, versículo 18 e 19. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve.
abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque, olha que fantástico, amados irmãos, olha que lindo na oração de Daniel. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha, ele ficou 21 dias orando. As suas pernas já estavam fracas. Ele estava já a ponto de desmaiar. Né? No capítulo 10, versículo 8, fala: fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive a força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. No versículo 10 a 13, olha só o que estava acontecendo. 21 dias esperando uma resposta. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está com acento aí? Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. 21 dias havia uma batalha nas regiões celestes, impedindo a resposta da oração de Daniel. Às vezes nós oramos por algo e fica dias sem chegar a resposta nossa. E Deus já respondeu de imediato. Mas a batalha que está sendo travada na região celeste impede que a nossa resposta chegue até nós. Por isso, nós precisamos orar com fé, para que alimentemos nessa batalha os anjos enviados do Senhor com a nossa resposta. Batalhas são travadas, batalhas que já foram vencidas. Deus é homem de guerra. A guerra pertence ao Senhor, nosso Deus. E pela graça de Deus, nós podemos permanecer no dia a dia. Por isso, quando nós estamos dentro da vontade de Deus e acontece algo que nós não esperávamos, precisamos orar para saber que espírito está por trás daquela situação. E orar para que Deus possa batalhar nossa batalha e possamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, quem nós somos? Somos filhos de Deus. Somos embaixadores de Cristo, pedras vivas. E temos uma nova identidade diante do Senhor. Romanos 6,6 fala que nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6,8 fala que nós fomos mortos com Cristo. Romanos 6,4 fala que fomos sepultados e ressurretos com Cristo. Gálatas 2,20, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Somos filhos de Deus, somos filhos daquele que pode fazer o impossível acontecer. Deus, Ele nos deu uma vestimenta nova, nos colocou sobre a rocha, Jesus Cristo. Estamos, no dia a dia, aqui na terra, enfrentando batalhas que estão travadas nos céus e tem um reflexo aqui na terra. Por isso, quando encontramos resistência, precisamos intensificar mais as orações diante do Senhor.
e somente pela fé, alimentada com a palavra de Deus, é que resistiremos o inimigo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E quando entendemos que somos do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, que fomos revestidos com uma nova vestidura por Cristo, e que Deus nos colocou em cima de uma rocha, Jesus Cristo, então veremos que as nossas batalhas serão travadas e batalhadas por Deus. E que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em 2 Crônicas, capítulo 32, olha comigo ali, 2 Crônicas 32, nós não vamos demorar muito, mas eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Né? 2 Crônicas 32, novamente, aqui tem um homem chamado Ezequias, um homem que confiou no Senhor, que não teve outro igual a ele, antes ou depois. 2 Crônicas, capítulo 32, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? 32, versículo, 2 Crônicas 32, versículo 7 e 8. Ezequias, olha, estava cercado por um exército de 185 mil homens. Senaqueribe tinha cercado Judá com 185 mil homens de guerra para destruir Judá. Em 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8, o povo estava com medo. E olha o que Ezequias falou para o povo. Olha esse homem que confiou no Senhor, seu Deus, de tal forma que não teve outro igual a ele, como está escrito na palavra. No versículo 7 e 8, Ezequias falou para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis. 2 Crônicas 32, versículos 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para o quê? E para o quê? Guerrear. E para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O Senhor nosso Deus está conosco para guerrear as nossas guerras. Quais são as batalhas que nós estamos batalhando nesses dias? Talvez na situação financeira, talvez no relacionamento, talvez na falta de emprego, talvez a desesperança por causa do final do ano de Natal chegando. Talvez no ano passado, no Natal, você teve confronto com a sua família e agora está chegando o Natal de novo. Oh, Deus! Oh, Deus! O Deus de Abraão e Isaac é o nosso Deus e Ele está conosco. E Ele batalha as nossas batalhas. Ele vem para guerrear as nossas guerras. Davi venceu Golias com uma pedra. E aqui, um anjo, um único anjo, veio uma só noite e matou 185 mil homens, dando a vitória a Ezequias. Em 2 Crônicas 20, volta ali rapidinho, 2 Crônicas 20, só para a gente concluir nessa manhã, bota algumas folhas aí na sua Bíblia, 2 Crônicas 20, 2 Crônicas capítulo 20. Olha que história interessante para alimentar nossa fé um pouquinho mais sobre as batalhas, né? 2 Crônicas 20. Aqui tem o rei Josafá. O rei Josafá. E o rei Josafá, ele ficou sabendo que os amonitas e edonitas vinham contra Judá. Esse mesmo povo, edonitas, que Deus não permitiu que Israel destruísse quando saiu do Egito. Esse mesmo povo que é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Agora ele veio com uma multidão contra Judá. E no versículo 3 fala: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Josafá teve medo. Mas ele teve medo, o que ele fez? Ele, Deus, cuidado de mim. Não, ele começou a orar. Ele entrou na batalha espiritual. Ele buscou o Senhor. Olha no versículo 12.
Olha que linda a oração dele, como a oração de Daniel, que diz: Senhor, nós lançamos nossas petições diante do Senhor, que é o juiz supremo, não baseado, não fundamentado em nossa justiça, mas sim nas suas muitas misericórdias. Aqui, Josafá, no versículo 12, na oração dele, ele fala assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ó Deus, não sabemos o que fazer, não temos força para enfrentar, mas nossos olhos estão colocados em ti. E sabe o que Deus fez? Deus respondeu imediatamente. Deus respondeu imediatamente no versículo 15, né? No versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e falou para Josafá. No versículo 15, ele fala o seguinte: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não tenha medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja não é vossa, mas de... Vamos repetir juntos aqui? De novo aqui. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. De Deus. E aí, o que acontece? Deus fala para Josafá encontrar com o inimigo. Subir a montanha e encontrar com o inimigo. E no versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficais parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que Josafá fez? Deus falou. Aqui. Deus falou, está falado. Além da nossa fé. Josafá, Deus falou: vai encontrar com o seu inimigo. Você está com medo. Nesse encontro você não vai pelejar, porque a peleja é minha. Nesse encontro não vai precisar guerrear, porque a guerra é minha. Nesse encontro não terá de batalhar, porque a batalha é minha. Josafá, sabe o que ele fez? Ele pegou os idosos, fez um desfile de 7 de setembro. Não. Um desfile de... o Ano Novo de Israel. O ano de Tisri, Rosh Hashanah, ok? Ele pegou os idosos, colocaram na frente. Pegaram as mulheres, colocaram atrás. Pegaram as crianças, colocaram atrás. Pegaram os sacerdotes, olharam os sacerdotes e os levitas, colocaram atrás. E o exército lá no final. Isto é fé. E eles foram marchando. Aquele grupo para subir a montanha que Deus disse. E eles começaram a louvar ao Senhor. No momento que eles começaram a cantar, no versículo 22, tem deles começaram a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte de Seir, que vieram contra Judá. E foram, o quê? Desbaratados. No momento que eles começaram a louvar, quando você está numa guerra, numa batalha, e Deus fala com você, por meio da sua palavra, comece a louvar. Porque no momento que eles começaram a louvar, Deus batalhou. E eles chegaram lá em cima para ver o inimigo. Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto para olhar para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. No versículo 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente, e tornaram para Jerusalém com
alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Eles ficaram 3 dias pegando os despojos do inimigo, as riquezas do inimigo, e voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Deus nos viu de longe e nos amou com amor eterno. Nós tivemos um encontro com Jesus Cristo por meio da obra consumada. E ali na cruz, Ele nos fez novas criaturas. Ele nos fez filhos de Deus. Estávamos com a roupa suja por causa dos pecados. E por meio do sangue de Jesus, Ele nos purificou, nos colocou limpos diante do Senhor. Em Zacarias, olha comigo, só para a gente terminar aqui. Zacarias, capítulo 2. Zacarias está lá no finalzinho. Mateus, antes de Mateus. Tem Malaquias, depois de Malaquias. Só para a gente terminar. Em Zacarias, capítulo 3. A partir do versículo 1. Zacarias 3, a partir do versículo 9. Eu e Elaine. Zacarias 3, capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição sobre o fogo, tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estavam diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali, diante dessa situação. Olha, o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus estava ali, Satanás estava ali também, acusando Josué: olha a sua roupa suja, olha só o que você fez de errado, ontem, 3 ontem, olha o que você fez de errado. O inimigo é acusador 24 horas por dia. É Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ele nos acusa de dia e de noite. E estava acusando Josué com roupa suja. E aí, Jesus estava ali. Jesus é o quê? É o nosso advogado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que Jesus é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. E ele, vendo essa situação, ele falou: tira as vestes sujas de Josué. Põe um traje limpo, põe um turbante na cabeça, como se Josué fosse para um casamento. Colocou uma roupa de finos trajes, como se ele fosse para um casamento, onde tinha um noivo e a noiva. E sabe, foi exatamente isso que Deus fez conosco. Nós estávamos sujos, estávamos debaixo do pecado, e Deus nos purificou, nos lavou, nos regenerou, por meio do sangue de Jesus. Ele nos fez novas criaturas, Ele nos colocou um turbante novo na cabeça, vestes finas. Nós estamos prontos, vestidos, né? Posicionalmente estamos vestidos de vestes finas, prontos para um casamento do noivo e da noiva, a igreja de Jesus Cristo. Nós somos lavados, regenerados, perdoados. Deus não lembra mais dos nossos erros, dos nossos fracassos. Mas nós temamos em lembrar. Estamos purificados, limpos diante do Senhor, e enfrentamos batalhas que precisam ser, vencidas nas regiões celestes, porque posicionalmente já está decretada a nossa vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Quer altura, quer profundidade, fome e nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então, estamos neste mundo. Efésios capítulo 6. Um mundo governado por espíritos do mal. Um mundo onde tem uma batalha travada nas regiões celestes. Mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria é celestial. Estamos aqui de passagem, correndo a corrida da fé em direção à eternidade.
Então, quando você se encontra diante de uma situação difícil na sua vida, você precisa discernir qual o espírito que está por trás daquela situação. E alimentar sua fé com a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, orar, colocar diante do Senhor, para que Deus possa te dar a vitória nas regiões celestes e vocês, aqui na horizontal, ter paz, segurança, alegria, né, que são as virtudes do fruto do Espírito. Né? E ontem Deus me deu um versículo que nós vamos terminar com ele, em Salmos 38, só para a gente terminar. Olha aqui, Salmos 38, versículo 8 e 9. Salmos 38, versículo 8 e 9, nós vamos orar para terminar. O salmista diz, Salmos 38, versículo 8 e 9. O salmista diz, estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Olha, os nossos desejos estão onde? Aqui? Todos na presença do Senhor. Em Isaías, capítulo 26, versículo 8, fala que os nossos desejos estão na memória do nosso Deus. Em Salmos 37, versículo 3 e 4, fala para nós confiarmos no Senhor, alimentar da palavra, né? Agradar ao Senhor. E como nós agradamos, sem fé é impossível agradar. Agradamos pela fé. E o resultado, e ele satisfará os desejos do nosso coração. Os desejos que estão na memória de Deus, estão na presença do Senhor. Então, o desassossego do meu coração é conhecido diante do Senhor. A minha ansiedade não é oculta. Deus está cuidando. Deus está trabalhando. E Deus vai nos dar a vitória. Porque Ele é homem de guerra. A guerra pertence ao Senhor. Ele batalha as nossas batalhas. Assim como Ezequias falou. E assim como Josafá, Deus falou para Josafá, ó, essa peleja não é sua, mas é minha. Eu vou pelejar com você. E Josafá só teve de crer, acreditar. Então, qual batalha que você está enfrentando essa semana? Creia, confia no Senhor. Descanse nele. E você verá, tudo vai passar. Tudo passa, tudo passa. Mas como nós passamos é que faz toda a diferença. Podemos passar estressados, ansiosos, inquietos, ou podemos passar tranquilos, sabendo que em quem nós cremos, sabemos que Ele é poderoso para cuidar, para preservar, para libertar e para guerrear nossas guerras. O nosso Deus, porque não há impossíveis para Ele. Amém? Aleluia? Ok. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por amor a você, por amor a mim. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida eterna por Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Então, é pela graça, não é pelas obras, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu convido você a orar comigo onde você está e como você está. Pode ser agora, pode ser durante a noite, pode ser durante a semana, pode ser nesse momento, se você está nos assistindo. Sabe, ora, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Fala com Ele assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E que um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, me dá uma nova esperança, uma nova vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Sabe, eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Sabe,
2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Vamos em frente, que essa semana é a semana da vitória, em várias áreas das nossas vidas, em várias situações que estamos passando. Deus está batalhando as nossas batalhas, e a vitória é certa, porque a vitória vem do nosso Deus. Descansa, espera, confie, porque a vitória virá em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.